Amém? Posso ir para a palavra? Aleluia. Amém, irmãos. Então vamos lá. A palavra, irmãos, vai ser o tema, não sei se mudaram o tema, eu pedi, mas não sei se mudaram. Mas é a mesma palavra de manhã, amém? Quem estava aqui de manhã? Quem ouviu pela internet? Então é a mesma palavra, só que a palavra do Senhor sempre se renova, né? E a pastora Bárbara ministrou de manhã, e eu vou estar trazendo essa palavra agora à noite. Porém, quando a gente vai estudando, porque não é simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V, né? A gente para também para dar uma leitura, para dar uma estudada, e aí Deus vai ministrando de uma forma diferente, né? Cada um tem uma forma de olhar para a Bíblia, né? E conseguir enxergar algo novo, né? E eu espero que nessa noite o Senhor possa me usar para ministrar os nossos corações também e trazer algo de Deus para a gente. Amém? E eu queria, antes de tudo, vamos orar ao Senhor? Vamos pedir que Ele dê graça e sabedoria para a gente nessa noite. Você pode estender sua mão para cá, me abençoar também, falar, orar, entregar essa noite ao Senhor. Espírito Santo, obrigado por mais uma oportunidade de estar aqui falando da Tua palavra. E eu quero te pedir nessa noite, Senhor, que o Senhor me use com poder e autoridade para falar o que o Senhor colocou no meu coração. Que não seja nada do homem, Sérgio, mas seja totalmente do Teu Espírito que está sobre mim. Que a Tua palavra venha trazer efeitos sobre a minha vida, principalmente, e a vida de cada um que está ouvindo aqui, Senhor. Que o temor, a Tua graça e a Tua sabedoria nos encontrem na noite de hoje. Que possamos ter uma noite magnífica na Tua presença, onde a Tua palavra vai fazer um resultado sobre cada vida que entrou aqui nessa noite também, Senhor. Pai, eu já te dou autoridade, Senhor, no mundo espiritual, Deus, para convencer o homem da justiça, do juízo, do pecado, Espírito Santo. Espírito Santo, já começa a quebrar as cadeias, Senhor. Prepare o coração desse homem, dessa mulher que entrou aqui nessa noite, Senhor. Se entrou ainda com o coração endurecido, Pai, que a Tua palavra venha amolecer esse coração. Abre os ouvidos espirituais dessa noite também, Senhor, para que possa ouvir e ter resultado. Assim nós choramos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero iniciar, a gente vai falar, como a pastora falou na manhã, sobre Saul e sobre Davi. Dois personagens muito conhecidos, duas histórias muito conhecidas, mas muito real em nossas vidas nos dias de hoje também. Muito real no que nós vivemos como igreja, como homens, como mulheres, como discípulos e como homens e mulheres que têm uma fé em Cristo Jesus. Em 1 Samuel 16:1, esse é o primeiro versículo que eu quero ler. Deixa o microfone daquele liberado hoje, tá? Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Aleluia. O Senhor disse a Samuel: Samuel, você já lamentou o suficiente por Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora, enche uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé, que vive ali, pois escolhi um dos filhos dele para ser rei. Eu queria que vocês lessem também todo mundo junto no 3, vamos lá? Vamos lá, todo mundo junto, amém? Vamos fazer um culto junto ao Senhor nessa noite? Me ajuda aí, hein? 1, 2, 3. Rapaz, vocês estão lendo igual Ave Maria. Ave Maria. Eu nem sei que eu não sei. O Senhor disse a Samuel. O Senhor disse a quem? Você já o quê? Lamentou suficiente. Então está dizendo, Samuel, chega, né? Você já lamentou, já entendi. Foi você que foi lá, ungiu. Entendo o teu sentimento, entendo o teu coração. Mas tá bom, já chega. E aí ele vai dizer, eu o rejeitei como rei de Israel. Às vezes a gente olha essa palavra e fala, que forte, né? O Senhor rejeitou alguém?
Você já parou para se perguntar? Pô, o Senhor rejeitou? Mas na verdade, se a gente pegar e entenda bem o texto, eu rejeitei como rei de Israel. O Senhor não rejeitou Saul, ele rejeitou Saul como rei. Você entendeu? Ele rejeitou como rei. Lembra quando Paulo falou para Alexandre? Entreguei Alexandre na mão de Satanás? É tipo assim, o reinado, Saul, tu não vai ter mais. Mas se você se arrepender, a minha graça ainda pode te alcançar. O reinado não vai ter mais. A consequência da tua falta de obediência vai ter. Porém, se você se arrepender, a minha presença você pode ter. E aí ele vai dizer, eu rejeitei como rei de Israel. Agora, enche uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procura um homem chamado Jessé, que vive ali, pois escolhi um dos filhos dele para ser rei. E sabe o que me chama a atenção sobre Saul, irmãos? Sabe, Alexandre? Sabe o que me chama a atenção? É porque Saul também começou bem, irmão. Aqui ele está sendo rejeitado. Aqui a gente está sabendo que Deus está mandando ungir quem? Davi. É uma história conhecida. Porém, eu quero trazer nessa noite para a gente algo que Deus ministrou no meu coração, irmãos. Porque, como eu falei, o problema não é iniciar, não é se inscrever numa corrida, não é ir lá caminhar ou andar. O importante é a gente terminar a nossa carreira de fé. O problema não é como nós iniciamos o evangelho. Porque iniciar, a maioria inicia bem. Todo mundo chega aqui, se derrama, chora, pula, se alegra. Mas é como é que está passando o tempo e como nós estamos. Todo mundo começa bem no namoro. É presente, sim ou não? Quem namorava aqui, que dava flores? Levanta a mão, irmão. Passa vergonha junto comigo. Quem é que dava flores todo mês? Quem comemorava, igual criança quando nasce, né? É, mêsversário. Aí no namoro também, tem mês, né? Namoro. Aí primeiro mês dá um presentinho, dá isso. E agora, irmão? Muito mal quando faz completa um ano, você faz alguma coisa. Sim ou não? Não é verdade, irmão? Ué, eu ia para Itaguaí atrás da minha esposa. Olha, morava em Bangu, ia para Itaguaí, não media esforço. Toda vez que eu encontrava ela, eu dava um... Obrigado, Fabrício. Eu até esqueci. Mas todo mundo já conhece a minha história. Dava um Magno. Pergunta há quanto tempo eu não dou um Magno para ela. Só dou uma máquina agora de lavar. Você está entendendo? O que nós deixamos de fazer lá no início, irmão? Esposa, marido, filho, servo de Deus. O que você deixou de fazer lá no início? Porque Saul no início, ele também foi escolhido, porque ele também era um homem que obedecia o Senhor. Vamos lá? Não está nem aqui, está aqui, ó. Bota primeiro Samuel. Eu não botei nem aqui, está no meu telefone. 1 Samuel 8, do 1 Samuel 8, do 1 ao 5. Vamos conhecer Saul um pouquinho? Quando Samuel ficou idoso, nomeou seus filhos para serem juízes sobre Israel. E aí o povo rejeitou os filhos de Samuel, porque os filhos de Samuel não seguiam os passos do pai e fazia tudo que era contrário. Então o povo não quis, falou para Samuel: Samuel, coloca um rei para a gente. E aí Samuel vai escolher um rei. Bota no 5 aí, pula para o 5, para a gente não perder tempo aqui. E eles disseram: olha, o Senhor está idoso e seus filhos não seguem seu exemplo. Escolha um rei para nos julgar, como ocorre com todas as outras nações. Bota o capítulo 9 agora, versículo 1 também, do 1 ao 4. 9 do 1 ao 4. Havia um homem de alta posição chamado Quis, da tribo de Benjamim. Quis era pai de Saul. Era filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becote, filho de Benjamim. Os nomes são estranhos, né, gente? Volta aí, volta aí. Era filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorote. Jesus. O quê? Becorate. Becorate. Filho de... Afia ou Afia?
afia a faca da tribo de... Agora vamos lá. Não pode passar assim, né? Seu filho Saul era o quê? Era? Olha que legal, que interessante, irmão, o que eu vou falar aqui. Isso vai ser a chave da nossa mensagem. Era jovem. Davi também, quando foi escolhido, era... Vai pegando aí. Seu filho Saul era jovem, mais atraente de todo o Israel. Davi, quando chegou, a Bíblia relata que ele tinha olhos claros. Era belo também. Olha a semelhança. Vai pegando aí. Só não aqui não, né? Era tão alto que os outros chegavam apenas aos seus ombros. Mas Davi já era pequenininho, né? Mas é muito semelhante. Pula para o 3. Certo dia, as jumentas de Quis se perderam. E ele disse a Saul: leve um servo com você e vai procurar as jumentas. Então Saul obedeceu o pai, sim ou não? Sim ou não? Então Saul e o servo percorreram toda a região montanhosa de Efraim, a terra de Salisa, a região de Saalim e toda a terra de Benjamim, mas não encontraram jumentos em parte alguma. Então a gente está vendo que Saul era belo, Saul era obediente. Então Saul também, como a pastora trouxe mais cedo, ele também tinha um currículo, ele também tinha algumas coisas interessantes, tanto que chamou a atenção de Deus. Vamos lá, para não ficar nas minhas palavras, mais um pouquinho. Pula para o 10:1. Samuel pegou uma vasilha de óleo e a derramou sobre a cabeça de Saul. Aqui Deus já tinha falado que Samuel viria ao encontro um homem de Benjamim, que era Saul, e que Samuel deveria ungir ele. Vamos lá. Faça isto, porque o Senhor nomeou como líder de Israel, sua propriedade especial. Quem nomeou ele? Quem nomeou ele? O Senhor. Quem nomeou Davi? Vai pegando aí. Versículo 4, 5, 6 e 7. Vamos lá. Vamos lá, vocês vão ler agora, senão vocês vão dormir. Amém? Vamos lá. Eu vou ler o 4, vocês vão ler o 5, eu vou ler o 6, vocês vão ler o 7. Beleza? Eles o cumprimentaram. Vamos lá, só para a gente entender aqui rapidinho. Aqui, Samuel falou para Saul: eu te ungi, agora vai. Você vai encontrar uns homens descendo. Eles vão falar com você. Você pode receber o pão que ele vai dar para você. E depois eles vão profetizar sobre a sua vida. E você vai descer o Espírito Santo sobre você. Depois vocês vão lá com calma e ler o restante. Eles o cumprimentaram e lhe ofereceram 2, que você deve 5. Não, calma aí, vamos todo mundo junto. Vamos lá, gente. É rapidinho, já está acabando a mensagem. Vamos lá. 1, 2, 3. Nesse momento, o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você, e você profetizará com eles. Será transformado numa pessoa. Quando Davi foi ungido, o que veio sobre ele? O Espírito do Senhor. 7. Não, todo mundo junto. Pois Deus estava com... Bota um 9 também. Olha que interessante, 9. Assim que Saul se virou para partir, Deus lhe deu um novo... Cara, olha quanta semelhança com Davi, irmãos. Deus ungiu Davi porque Davi tinha um coração segundo ao Senhor. E aqui o Espírito do Senhor veio sobre Saul e ele deu um novo coração para Saul. E todos os sinais anunciados por Samuel se cumpriram naquele
dia. Só mais um pouquinho. 22, 23 e 24. E depois eu volto para o tablet. Por isso, perguntaram ao Senhor: ele já chegou? Porque eles pediram um rei. Agora já foi ungido Saul. Agora o povo está perguntando: esse rei já chegou? O Senhor respondeu: está escondido no meio da bagagem. O pastor uma vez até pregou sobre isso, né? Sai de trás das bagagens, né? Está escondido no meio da... Davi estava escondido aonde? Por isso, perguntar... Pô, tá me... Não, 23, Pô, Fabrício. Eles correram até lá e o trouxeram. Davi estava no campo. Foram buscar ele e trouxeram ele para ser ungido. E correram até lá e trouxeram. Era tão alto que os outros chegavam a seus ombros. 24. Samuel disse ao povo: este é o homem que o Senhor escolheu para ser seu rei. Não há ninguém semelhante a ele em todo Israel. E todo o povo gritou: viva o rei. Quando eu estava para ministrar, estava estudando, eu comecei a falar: irmãos, como Saul começou tão bem, obedecendo o pai, obedecendo o que o Senhor falou para ele, lutou. Só que chegou um momento que ele achou-se autossuficiente. E esse é o problema de nós, quando achamos que somos autossuficientes e já não precisamos de Cristo, já achamos que não precisamos da presença, já não precisamos mais porque a performance tomou conta de nós, porque já sabemos como fazemos, nos tornamos líderes, sabemos como liderar, nos tornamos maridos, sabemos o que temos que fazer, porém deixamos de fazer o que fazíamos no início. E Saul, por muito tempo, foi obediente à palavra do Senhor, foi obediente ao que Samuel, seu líder, direcionava ele para fazer. Até que chegou um tempo que Samuel falou: eu já não preciso. Samuel, eu vou te ouvir. Mas chegou um tempo que Saul começou a ouvir outras vozes. Samuel começou a ouvir a voz do povo. Samuel começou a olhar para as coisas de fora e esqueceu de olhar para dentro. 1 Samuel 13, Samuel dá uma ordem para Saul. Falou: Saul, espera, só sacrifica daqui a 7, faz o culto comigo, só sacrifica daqui a 7 dias. Samuel deu um quê? Um direcionamento para Saul. Só que Saul, irmão, já tinha ganho uma guerra dos filisteus. Saul já tinha ganho algumas guerras, algumas batalhas. Só que ele esqueceu que o Espírito do Senhor estava sobre ele, governando a vida dele, dando direção. E quantos de nós esquecemos da onde Deus nos tirou? Quantos de nós chegamos aqui com a nossa vida abatida, destruída, muitos viciados, muitos casamentos destruídos, desempregado, chorando aqui, pedindo perdão, e o Senhor restaurou. O Senhor te deu um novo casamento, restaurou o seu casamento. O Senhor trouxe seu filho de volta. O Senhor te libertou do vício, das drogas, do álcool, da prostituição. O Senhor tirou de tantas coisas. E nós chegávamos aqui cedo, estávamos envolvidos em tantas coisas na obra do Senhor, porque éramos gratos por tudo que Deus fez. O nosso coração queimava quando ouvíamos um louvor. Hoje chegamos atrasados. Hoje estamos aqui mexendo no celular. Cadê o temor pela presença? Cadê o amor pela presença? Por esse amor que te restaurou, por essa palavra que te libertou, que nos libertou.
porque foi o Espírito do Senhor que estava sobre Saul, que fez ele ganhar as guerras dele. Não foi a força do braço dele, não é a minha força, não é a tua força. O que nos mantém de pé até hoje é a presença, irmãos. É a presença. Mas a gente começa bem, a gente tem zelo pelas coisas. Um exemplo, a gente compra um carro, a gente lava todos os dias, a gente cuida, passou um ano, já não tem mesmo cuidado, o mesmo zelo. A gente compra uma casa nova, a gente compra uma roupa nova, a gente compra um tênis novo, chega em casa, passa um paninho, daqui a 6 meses, cadê o zelo? Casamento, tantas outras coisas. E a presença não é diferente. Entrar no teu quarto, fechar a tua porta, quanto tempo tu não chora no teu quarto? Toda vez que a gente vai se afastando, vamos perdendo o temor. E quando perde o temor, se prepara, que a queda vai ser rápida. E aqui no capítulo 15, no capítulo 13, no versículo 13 e 14, olha, quarta-feira vai ter o Clube dos Tolos, é o capítulo 4 do livro. E olha que Samuel 13, 14 vai dizer pra gente, 13, você agiu como tolo. Olha o que o Senhor está falando, Samuel está falando para Saul, Saul, tu agiu como tolo. Tu sabia o que o Senhor mandou? Quantos de nós temos agido como tolo? Deus já liberou uma palavra, Deus já deu um direcionamento, Deus já falou que não é para fazer, e a gente continua insistindo como tolo. O Senhor está falando, não vai pela direita, é pela esquerda. Não, ao contrário, não vai pela esquerda, é pela direita. E a gente insiste em pela esquerda. O Senhor está falando, não é mais o que eu quero para você, não é mais isso. Diminui o ritmo. Tem mais tempo para mim. Volta. Quanto tempo você não abre a tua Bíblia? E aí Samuel está falando, Saul, você está agindo como tolo. Você está ouvindo várias vozes, mas a voz que te sustentou até hoje, por que você não tem ouvido? Sabe o que acontece, irmãos? Deus em Deuteronômio ele falou, eu deixei passar a necessidade para ver onde está a tua fé e teu coração. Quando você falou 7 dias, sabe o que ele estava falando para Saul? Saul, eu quero ver até onde vai a tua fé, até onde vai a tua obediência à minha palavra. Porque Samuel podia ter chegado antes, mas ele deixou até o final, até o último minuto que ele falou que chegaria. Se Deus falou que vai fazer, espere até o último momento, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. E Saul não, foi um tolo, deu ouvido à voz da multidão. A multidão sempre vai te tirar do propósito, irmãos. A multidão quer te distrair. Aquele louvor, eu preciso calar. Quê? Eu preciso calar todas as outras vozes. Não é isso, Keila? Aqui não está ouvindo. É isso? Eu preciso calar todas as outras vozes. É isso que ele estava falando para Saul. Por que tu foi dar ouvido à multidão? Você não tinha uma palavra? Irmão, por que quando Deus já liberou uma palavra, tu já abriu a Bíblia, o Espírito Santo falou contigo, Michel, e aí você vai e quer confirmação? Vai perguntar a um líder, vai perguntar a um amigo, o que eu faço? Deus já não falou contigo? Se Deus falou, não tem ninguém maior do que Ele. Aguarde, sustente, permaneça, porque Ele vai chegar. Ele é o socorro bem presente no dia da minha angústia. Ele vai chegar, irmãos. Se Saul tivesse esperado,
A gente estava falando de Saul agora, de outra forma. Se você esperar o tempo da tua promessa, o tempo do que Deus já falou para você, vão olhar para você e vão falar de você diferente. Ou vão esquecer e falar: ah lá, se perdeu. Ou vai falar: esse combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Esse tinha motivo para parar. Muitas vozes falando: desista, você não vai conseguir, você não serve, você não presta. Mas eu decidi ouvir a voz do meu Senhor. Você não é o que falam, você é a voz daquele que te criou e te formou. Abra a tua Bíblia, leia a palavra e sustente nela, irmãos. É a palavra, é o temor do Senhor que vai nos manter fiel até o final. Não pense que é na força. Deus te dá até sabedoria, Deus te dá conhecimento, mas o que te mantém de pé é o temor do Senhor. Eu preciso calar todas. Cale todas as vozes, irmão. Eu não sei qual é a voz que você está escutando até hoje. Eu não sei aonde você tem colocado os teus ouvidos, mas nessa noite eu vim aqui para falar para você. Há uma voz do céu nessa noite falando para você: meu filho, minha filha, eu ainda vou vir com a providência. Sim. Se eu não te ouvir, meu Deus, eu morro. Se eu não te ouvir, se você não ouvir a voz do Senhor, tu vai ser rejeitado. Tua voz é aguenta, sustenta. No meio do tormento, tua voz é tu. Escuta essa voz que te dá vida. A voz dele é vida. Se eu não te ouvir, se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tu. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar. Cale, irmão, cale. Todas as vozes. Não dê ouvido mais à multidão. Você tem a palavra poderosa. A Bíblia é a palavra do Senhor. A Bíblia é que traz vida. Vida e vida em abundância. Se eu não te ouvir, eu morro, Jesus. Eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento. Keila, bota 14. Não, 13, meu. Você agiu como tolo, exclamou Samuel. Não guardou o mandamento que o Senhor... Olha o que o Senhor está falando para a gente nessa noite. Guarde o meu mandamento. Guarde a palavra que eu já falei com você. Você sabe o que eu já te prometi. Você sabe o que eu já falei para você. Eu não sou homem para mentir. Eu não sou filho do homem para se arrepender. Se eu falei, eu vou cumprir. Se vai ter restauração, vai ter restauração. Se o filho vai voltar, ele vai voltar. Se a mulher vai engravidar, vai engravidar. Espere o tempo do Senhor. A voz é tu. Espera. Não guardou o mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu? Se tivesse obedecido, Saul, o Senhor teria estabelecido para sempre seu reinado. Meu Deus, ouve essa voz. Há uma voz que clama no deserto. Ei, ouve essa voz todos os dias gritando. Não importa. Saul olhou e falou: é impossível.
6 horas, 59 minutos, 59 segundos, Samuel não vem mais. É porque Saul não conhecia o Deus que ele servia. Saul tinha se afastado dele. Eu nunca vi um justo mendigar o pão. Eu vou repetir, eu nunca vi um justo mendigar um pão. A promessa vai se cumprir. Você não pode nem ver aqui, mas vai ficar essa semente, porque a promessa dele, a palavra dele não volta vazia, irmãos. Não volta. Eu vim aqui para dizer para você: continua obedecendo ao Senhor, vai valer a pena. Se eu não te ouvir, eu morro, Jesus. Essa palavra tem que ser alimento para a gente todos os dias. Por isso que você todo dia tem que abrir a palavra do Senhor, porque é ela que te mantém o fogo aceso dentro de nós. É uma chama que queima pela presença do Espírito Santo, irmãos. Você precisa sentir de novo a presença dele. Sabe por que você está querendo desistir? É porque você está longe dele. Porque quem está perto dele não consegue, irmão. Não desiste. Não desiste, irmão. Porque ele sustenta. A destra forte dele nos pega. Fala: vem comigo, filho meu. Eu estou contigo. Jesus falou: eu vou preparar lugar, mas estarei convosco todos os dias. É todos os dias. Tem uma voz gritando dentro de você, irmão. Só que Saul foi tolo e preferiu ouvir as outras vozes do que continuar obedecendo. A palavra do Senhor vai ser sempre obediência. E é melhor obedecer do que sacrificar. Se você obedecer, você não vai precisar sacrificar a tua casa. Abraão obedeceu, pegou Isaac. Abraão, porque tu me obedeceu, não precisa sacrificar. Deixa que eu preparo a oferta. Ei, se tu continuar obedecendo, Deus já está preparando uma oferta. Deus já está preparando um novilho. Deus já está preparando algo novo para você, querido. Bota o 14 para a gente continuar. Agora, porém, seu reinado não permanecerá, pois o escolheu um homem segundo o coração dele. O Senhor já designou esse homem para ser líder do seu povo, pois você não obedeceu o mandamento do Senhor. Entenda uma coisa, irmão: quando o temor se afasta, o pecado entra. Quando o temor se afasta, o pecado entra. E quando entra um pecado vai chamar um outro, um abismo vai chamar outro abismo. E Saul já estava desesperado, porque o orgulho entrou sobre ele. Ele já perdeu o temor, já não reconhecia quem era Deus na vida dele. E a pior coisa de um homem e de uma mulher é quando ele não reconhece mais o poder do Espírito Santo sobre a vida dele. Você vai tentar e não vai adiantar. Se você parar para analisar a tua vida hoje, olha como você tem tentado com a força do teu braço. E o Senhor está falando: entrega tudo. Obedece. Já falei para fazer, obedece. Só que Saul se perdeu. Meia vaidade e meia soberba e meio orgulho dele, e só pecou. Aqui Samuel falou para esperar 7 dias. Depois Deus falou para ele matar todo mundo e não pegar nada. Mas mais uma vez, o capítulo 15, versículo 9, 10 e 11, para a gente manter, não nas minhas palavras. Saul e seus homens pouparam a vida de Agag, quando Deus mandou matar todo mundo. Não, quando Deus falar larga, larga. Abandona, abandona. Irmão, quando Deus falar, obedece. Obedece.
Bem como é melhor das ovelhas, do gado, dos bezerros, godos, dos cordeiros, destruir apenas o que não tinha valor, o que era qualidade inferior. Olhamos para as coisas e esquecemos do propósito. Saul era rei, tinha um propósito, tomar conta, tinha uma ordem, e decidiu olhar para as coisas. Quantos de nós temos distraído, irmãos, com o trabalho? Quantos de nós temos distraído para conquistar coisas materiais? Nós falamos aqui direto, o pastor Alexandre fala direto também. Problema não é ter, o problema é deixar roubar esse tempo que a gente tinha com Deus. Faraó, quando Deus ia libertar o povo, Faraó fez o quê? Deu mais trabalho, gente. Quando alguma coisa está chegando que Deus quer abençoar, cuidado, que vai vir distrações para te tirar da bênção que o Senhor tem. E ali Saul se perdeu nos valores de fora, esqueceu do valor que ele tinha dentro. Olhou os valores e perdeu a essência. Quantos de nós nessa noite, tanto tempo de igreja, e hoje está aqui nessa noite, somente batendo um cartão. Está aqui nessa noite, mas a cabeça está lá fora, já pensando na segunda-feira. Está aqui nessa noite, mas está pensando em casa, o que vai fazer, o que deixou. Quando o Senhor está falando, entrega o teu culto a mim. Entrega, confia. Buscai primeiro o meu reino e a minha justiça. Deixa que as outras coisas eu cuido. Quantos de nós estamos aqui, mas outrora já chegamos aqui sedento em ouvir a palavra, sedento em escutar um louvor, sedento em fazer a obra do Senhor, mas deixamos os valores de fora roubar os de dentro. E aí Saul mais uma vez desobedeceu, não cumpriu o que Deus mandou. E o que eu quero te chamar nessa noite, de fazer essa comparação, ou não quero falar nem comparação, mas de falar como Saul começou bem, mas terminou mal, e trazer essa semelhança que ele tinha com Davi, porque Davi também errou, irmãos. Davi também tinha um currículo maravilhoso. Se Deus olhar para você, o teu currículo do início é o mesmo de hoje? As tuas qualificações, quando entregou tua vida para Cristo, quando começou a caminhar com Ele, é a mesma qualificações que é hoje? Você está servindo do mesmo jeito que você serviu quando Ele te tirou lá daquele mundo? Como é que está o teu currículo hoje com Deus? Se Deus examinar hoje o Sérgio de 10 anos atrás, quando iniciou o Rehobote, e o de hoje, será que ele vai encontrar as mesmas qualificações no meu currículo? E Saul começou muito bem, mas o passar do tempo foi fazendo ele perder valores que eram essenciais para ele continuar até o fim. Nessa noite eu venho aqui a te alertar, irmão. Como igreja de Cristo, como corpo de Cristo, o nosso Jesus está voltando. E Ele está analisando o nosso currículo. Ele está falando nessa noite: eu vim para despertar e chamar você a acender a chama de novo. Não importa como nós iniciamos, o importante é que vamos terminar essa grande obra. E Samuel se perdeu nisso. Saul, perdão. E o que vira a chave de Samuel e Davi, que a gente vou falar um pouco de Davi, é o versículo 30 desse capítulo 15, que Samuel falando para ele que o reino dele foi rasgado, que ele perdeu por causa da falta de obediência, não teve arrependimento. Ele achou que ainda continuava, podia dar um jeito, podia fazer do jeito dele. Ou não é mais do teu jeito, ou é do jeito de Cristo, ou então não serve. Ou é do jeito dele, irmãos,
ou não serve, Carol. Não tem jeito. Saul implorou novamente: sei que pequei, beleza, mas por favor, pelo menos honre-me diante das autoridades. Chega de se preocupar, irmão, com a performance. Deus não quer ninguém performando. Deus quer um homem arrependido, uma mulher arrependida, uma mulher que analisa e fala: eu preciso voltar ao primeiro amor. Homens e mulheres com caráter de Cristo. Está faltando. A gente está preocupado com a nossa reputação. Saul estava preocupado com a reputação dele diante dos outros. Quantos de nós estamos preocupados com o nosso casamento? Precisamos manter a aparência, né? Chegamos na igreja. Precisamos manter a aparência. É dia de célula hoje. Todo mundo precisa ver que a gente está bem, né? Precisamos estar com um sorriso no rosto, porque todo mundo precisa ver que a gente está bem. Tolo. Deus já sondou o teu coração. Deus já sabe que essa casa não está do jeito que as pessoas estão achando. Só está enganando a você e a quem está em volta, mas a Ele, não. Saul queria que todo mundo achasse que ele era o rei perfeito, que obedecia a Deus. Só que a Bíblia fala que nada fica oculto aos olhos do Senhor. Nada. Uma hora vai revelar. Se não se arrepender, se não voltar, se analisar e voltar a fazer o que fazia no início. E Saul achou que podia. Implorou: pelo menos, Samuel, deixa as pessoas acharem que eu estou legal. Não, irmão, se não está bem, grita. Abre o coração. Chama o teu pastor, chama o teu líder. Chama alguém que realmente você sabe que tem a presença, mas fale a verdade. Para de ficar mentindo e performando. Isso aqui não é uma plataforma. Isso aqui é a igreja de Cristo. Confessai uns aos outros os seus pecados. Encontrar cura e misericórdia. E aí Saul fez isso, e o Senhor tirou ele. E aí começa o 16:1. Depois de tudo isso, entra a mensagem. O Senhor disse a Samuel: você já lamentou muito por Saul. Chega de lamentar, irmão. Chegou a hora de praticar. Eu não quero falar de lamentar por... chega de lamentar pelos outros, não. Chegou de lamentar pela gente. Será que nós não estamos sendo esse Saul? Será que eu, como homem de Deus, mulher de Deus, eu não sou esse Saul? Porque é muito fácil ficar falando: se Deus rejeitou, e se Deus estiver me rejeitando e rejeitando você nessa noite? Será que Deus não está rejeitando a gente nessa noite? Será que o que a gente está fazendo para Ele é muito pouco do que a gente fazia no início? Será que a gente é o mesmo de 5 anos, de 1 ano, de 1 mês atrás? O Senhor está chamando a igreja dele para perguntar nessa noite: será que eu não estou te rejeitando hoje? Será que não é você esse Saul desse tempo? Mas essa noite Davi também tinha um currículo maravilhoso. Davi também, Samuel 16, você vai continuar lendo tudo, mas eu vou falar um pouco porque é uma história muito conhecida. A mesma coisa, Samuel foi até a casa de quem? Samuel foi até a casa de Jessé. Jessé é pai de quem? Pai de Davi. Vocês conhecem, vocês entendem de Bíblia. Chegou até lá para fazer o quê? Ungir um novo rei de Israel, assim como ele fez com Saul. E chegando na casa de Jessé, o pai dele começou a apresentar. E aí veio o primeiro. E aí Samuel olhou e falou: eu acho que é esse. Porque Samuel olhou a aparência. E tem muita gente vivendo de aparência. Só que Deus não olha a aparência.
E Deus mesmo falou para Samuel: eu não vejo como os homens vê, eu olho o coração. Não é esse Samuel. E aí Samuel começou a entender. Isso aí, se estiver ligado aí, vai conectando aqui que eu vou lendo. O Senhor, porém, disse a Samuel: não julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como os seres humanos vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Meu Deus, aonde está o teu coração, está o teu tesouro, irmão. Aonde está o meu coração, está o meu tesouro. E aonde está o meu coração nessa noite? E aí o 8, vai, já que tu botou, bota o 8 também, vamos lendo aqui até o 10. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e ele levou até Samuel. Ele, porém, disse: não foi este que o Senhor escolheu. Em seguida Jessé chamou Simeia. Mas Samuel disse: também não foi este que o Senhor escolheu. 10. Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum? Mas tem um que Deus escolheu. Mas tem um que Deus escolheu. Então Samuel perguntou: são estes todos seus filhos, Jessé? Respondeu: ainda tenho o mais novo, mas ele está no campo, tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos na mesa para comer enquanto ele não chegar, irmãos. Deus tinha preparado um lugar para mim e para você. A gente não está sentado aqui nessa noite à toa. Foi o Senhor que nos escolheu. Foi o Senhor que nos colocou aqui nesse lugar. Porque Ele olhou os nossos corações. Então não se perca. Não perca o temor dEle. Continue obedecendo a palavra dEle. Mas essa comparação que eu estou trazendo aqui nessa noite de Davi. Davi foi ungido rei. Samuel derramou óleo assim como Saul. E Davi tinha umas qualidades maravilhosas. A gente sabe que depois que o Espírito do Senhor veio sobre Davi, ele saiu de Saul. E um espírito começou a atormentar a vida de Saul. E Davi sabia tocar. Davi cuidava de ovelha. Davi tinha um currículo maravilhoso. E começou muito bem. Davi é um homem segundo o coração de Deus, irmão. Um homem que Saul perseguiu ele e ele não tocou no Saul. Quantos de nós começamos tão bem, não falava mal de ninguém, até que o temor do Senhor se apartou e a gente começa a falar do nosso irmão do lado. Davi falou: ai de mim tocar num homem de Deus. Olha para o teu lado. Olha para o teu lado. Tem um homem ou tem uma mulher de Deus. E por que a gente fala mal do nosso irmão? E por que a gente fala mal do nosso irmão? Quem sou eu para falar mal de alguém? João 8, a gente esquece de João 8 toda vez, né? A mulher que foi pega no adultério, a gente conhece. É uma parábola de Jesus toda hora, que todo mundo conhece. Mas a gente esquece de Jesus sentado, o único que podia atacar pedra. Falou: aquele que não tem pecado, atire a primeira. Muita gente tacou pedra, sim ou não? Ninguém tacou pedra, porque todo mundo tem pecado. Antes de falar do teu irmão, vai para o espelho e examine você. Antes de falar de alguém, vai para o espelho e examine. Ah, mas ele fez isso. Tá bom, ore pela vida dele. Nós somos tão sujos quanto eles. Vai se olhar no espelho e vai ver quanto você precisa melhorar, quanto eu preciso melhorar. Vai ver se você é um bom pai assim mesmo, como a Bíblia manda. Pega a Bíblia, bota do lado. Antes de falar de alguém, deixa eu me examinar aqui. Deixa eu ver como pai como eu sou. Deixa eu ver como marido como eu sou. Deixa eu ver como filho como eu sou. Deixa eu ver, a Bíblia me fala para me ser assim, assim. Será que eu tenho sido?
como líder, como a Bíblia me ensina a ser. E aí depois sim, se você se achar perfeito, aí você pode falar de alguém. Mas não esqueça que Jesus, sendo perfeito e santo, único, não falou de ninguém. Pai seja convosco, irmão. Deus é bom. Deus é bom. E Davi foi ungido, irmão. Tocou para Saul. Saul ficava atormentado, Davi ia lá cheio de qualidade, tocava. Começou perfeito. Foi ungido. Foi nomeado rei de Israel 3 vezes. E assumiu o reino. Saul morreu, Davi assumiu o trono. Guerreou. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem que Deus olhou e começou maravilhoso. Não atacou Saul, cuidava das ovelhas, fazia tudo, obedecia ao Senhor, até que 2 Samuel 11:1. E é esse, não adianta começar, irmãos. Essa noite eu vim falar para você, não quero saber como você começou, eu quero saber, o Senhor está perguntando essa noite, como é que nós estamos nessa noite? Porque Saul começou bem, mas perdeu o temor e foi rejeitado. Davi começou bem, perdeu o temor e se tornou um assassino, um adúltero. Então Samuel perguntou, são estes? Não, eu falei isso aí não. 2 Samuel 11:1. 2 Samuel 11:1. 2 Samuel. No começo do ano, época em que os reis costumavam ir a Davi. Era o quê? Davi era, mas não foi para a guerra. Relaxou. Já sei como é que faz. Já não preciso tanta coisa me envolver. Antes eu queria estar envolvido, antes todo dia eu lia a Bíblia. Antes todo dia, antes de eu sair de casa eu dobrava o meu joelho, subia monte, jejuava. Olha quanta coisa. Mas agora a Bíblia já está na minha cabeça. Eu já sei o que fazer mesmo. É só chegar no culto cedo, vou estar lá na intercessão. Eu sei o que fazer. Quantos de repente estão com a mão levantada hoje nem orou, nem jejuou? Quantos estão lá fora no estacionamento? Quantos estão pregando aqui? Quantos estão tocando? Mas só estão mesmo aqui fazendo uma performance. Mas será que está com uma vida com Deus de verdade? Se o Senhor nos examina hoje, nessa noite, Ele vai encontrar o quê? Um sepulcro caiado, mas bem bonitinho por fora? Ou vai encontrar uma mulher cheia por dentro? Não pode nem estar formoso por fora, mas se por dentro estiver cheio, é isso que o Senhor quer. É isso que o Senhor quer. Mas pastor, minha vida é corrida, eu já acordo em cima da hora. Antigamente você nem dormia. Era 21 dias de jejum de Daniel. Era toda sexta-feira no monte. Cadê? É assim, as distrações vão vindo. Não preciso tanto mais. Davi também achou, já ganhei muita guerra, vou mandar alguém ir no meu lugar. A salvação é individual. Não é o teu pastor que vai acender a chama dentro de você. Não vem buscar lenha aqui não, né, Rodrigo? Você não tem que vir com a lenha para pegar fogo aqui não. Você já tem que vir incendiado de dentro de casa. O fogo tem que começar no teu quarto, na tua casa. Não, eu vou para a igreja para me incendiar. Está errado. Você não entendeu então? Fogo tem que estar na tua casa, irmão. As pessoas têm que ver você pegando fogo.
Jesus falou: ai, como eu queria descer e encontrar a igreja do Senhor pegando fogo. Mas não, é só um momento. Não adianta girar, falar em línguas aqui, se não tem uma vida com Deus, irmãos. Para de fazer só falar em línguas aqui, rodopiagem. Não, tem que queimar por dentro. E Davi achou que já estava, já sou o cara, não preciso mais buscar, não preciso mais me envolver nas coisas de Deus. Estou muito cansado, estou muito fadigado, já fiz muito para Deus. Pobre, cego e nu. Não se canse. A obra do Senhor não fadiga e nem cansa ninguém. Se você está cansado, não é a obra de Cristo que você está fazendo, é a obra de homens, porque a obra do nosso Senhor Jesus Cristo, ela não cansa e não fadiga ninguém. 1 Coríntios 15:58, seja firme, constante, sempre abundantes na obra do Senhor. Se está cansado, é porque você está fazendo para homens. E Deus não chamou você para trabalhar para homem, chamou para você trabalhar para Cristo. E Davi achou que já estava, não precisava, e mandou Joabe. E a gente conhece essa história. E aí foi para o terraço, olhou o que não devia olhar. E quantos de nós estamos no terraço da nossa vida espiritual? E Deus está falando: desce do terraço, vai para o teu quarto. No terraço não vai te manter de pé. O terraço, você vai olhar muitas coisas e vai se distrair. O terraço, a tua visão tem muitas coisas, vai perder o foco. Porque quando a gente entra no meu quarto, a gente fecha a nossa porta, é só eu e ele. E o Senhor está falando: minha igreja, volta para o quarto, volta a dobrar o joelho, sai do terraço, sai do terraço. O terraço está distraindo. O terraço está fazendo você olhar para as coisas desse mundo e perder o que eu tenho te dado. Aonde você era já para estar, irmãos? Quantos com o ministério paralisado aqui? Quantos deixando de fazer a obra? Quantos fazendo que não, o mínimo, quando o Senhor te quer o máximo? Quantos abandonaram? Quantos falaram: não, vou viver a minha vida agora? Você esqueceu que você entregou a tua vida para Cristo? Quem quiser ganhar a sua vida vai perder, irmão. Mas quem perder para Ele vai ganhar. Você está me entendendo, irmãos? Não é como a gente começa, é como a gente termina. E Davi, irmão, pecou, adulterou. E como eu iniciei, um pecado chama outro. Davi adulterou, depois cometeu um assassinato e se perdeu, porque o temor do Senhor também afastou. Mas nessa noite eu estou como Natan, irmão. Essa noite eu vim como profeta de Deus nesse lugar, falar para a igreja do Senhor, falar para mim e para você nessa noite. Importante não é o que a gente fez no início, importante é como a gente vai chegar até o fim. E se a gente errou, se a gente está pecando, se estamos na falta com Deus, é noite da gente se arrepender, é noite da gente voltar ao primeiro amor. Estamos falando de Timóteo, o livro é Tempo de Timóteo, igreja de Éfeso, Apocalipse 2, o Senhor falou: tenho contra ti que deixaste. Mas a diferença de Davi e de Saul é que Davi se arrependeu. 2 Samuel 12:1. Então o Senhor enviou o profeta Natan a Davi. Ele foi até o rei e disse: havia 2 homens em certa cidade, um era rico e o outro era pobre, Davi.
O rico era dono de muitas ovelhas e muito gado. O pobre não tinha nada, exceto uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele criou a cordeirinha e ela cresceu com os filhos dele. Comia de seu prato, bebia de seu copo, até dormia em seus braços. Ela era a única como a sua filha. Pula para o 7. Então Natan disse a Davi: você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel, eu o livrei das mãos de Saul. Sabe o que o Senhor está falando para a gente nessa noite, irmãos? Quantos livramentos o Senhor já te deu? Quantas coisas o Senhor já fez na tua vida? E para que tantos questionamentos com o Senhor? E para que botar tanta prova com o Senhor? Davi, se tu me pedisse, eu não te daria. Igreja, se obedecer, o Senhor vai fazer. Davi, se tu me pedisse quantas concubinas, quantas mulheres eu te daria. O Senhor te fala nessa noite: o que você quer, igreja? Será o que eu já dei para você não é o suficiente? Será da onde eu já te tirei não é o suficiente? Será o que eu já restaurei não é o suficiente? Será que meu filho morrer naquela cruz já não é o suficiente? Mas beleza, vamos trazer para a nossa vida. Olha quem era você, olha quem era eu, olha onde você está nessa noite. Domingo, 7h55 da noite, eu já estava bêbado essa hora. Não sei nem onde eu estaria, ou melhor, não sei nem se eu estaria vivo no dia de hoje. E eu não vou dar a minha vida por ele? Aonde você estava há 5 anos atrás? O Senhor está perguntando: será que não é o suficiente para você voltar ao início de tudo? Ao início da tua caminhada, ao início da tua conversão, ao início do teu casamento. Deus está te nos chamando nessa noite para voltar ao início. E ao início de tudo, de homem e mulher de Deus, de marido, de esposa, de filho. Deus está nos chamando para o início. Volta ao início, porque a gente precisa chegar no final. Então para hoje, faz uma retrospectiva e vamos voltar daqui para frente, mas com a chama acesa. Dele casa e mulheres, o seu Senhor, os gêneros de Israel e Judá, e se isso não bastasse, teria lhe dado muito mais. Se isso não te basta, o Senhor dessa noite está te falando: se me pedir, eu te dou. Mas tem uma pergunta: está preparado para receber? O Senhor que tem para dar, mas nós estamos preparados para receber? Se por muito menos a gente já tem se esfriado, a gente já tem se afastado, imagine se o Senhor te der hoje esse casamento. Se imagine se o Senhor hoje te der esse emprego. Se imagine se o Senhor te der essa casa, te der esse carro. Imagine se o Senhor te der algumas coisas que você tem pedido. Você já está tão longe, você já perdeu tanto temor, você já não busca como buscava, você já não chora como chorava, você já nem lê como lia. Imagine, volta a ser Raquel. Imagine se Deus dá. Mas Ele está falando: Davi, se tu pedisse eu dava. Porque tu não me pediu, Davi. Pede a Deus, cara. Para que fazer do nosso jeito? Sempre que fazemos do nosso jeito, sempre dá errado. Sempre. E Davi, irmão, falou, Natan falou: Davi, se você tivesse pedido, Deus dava. 9. Por que então você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão horrível? Samuel foi rejeitado porque desprezou a palavra do Senhor. Davi, mais uma vez, está recebendo uma sentença porque rejeitou a palavra
do Senhor. Você assassinou Urias com a espada dos amonitas e roubou a esposa dele. Toda vez que eu rejeitar a palavra do Senhor, eu vou ter uma sentença: eu vou ser rejeitado. Mas Davi, irmão, foi onde ele ganhou o coração de Deus, e Deus já sabia. Versículo 10: de agora em diante a espada não se apartará da sua família, pois você me desprezou ao tomar para si a mulher de Urias. 11: assim diz o Senhor, da sua própria família farei surgir o castigo. 12: o que você fez em segredo, eu farei acontecer abertamente diante de todo Israel. 13: Então, Davi confessou a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: sim, mas o Senhor o perdoou, Davi, e você não morrerá por causa do seu pecado. A misericórdia do Senhor sempre nos alcança, irmãos. Hoje tem misericórdia dele aqui nessa noite, mas precisa de um homem e de uma mulher arrependido. Um homem e uma mulher que reconheça. E essa foi a diferença entre Saul e Davi. Os dois começaram parecido. Os dois erraram no meio do caminho. Mas um se arrependeu. Não quis saber do caráter dele, esqueci o nome agora. Não se importou com a posição de rei. Davi não se importou com a posição de nada. Davi falou: Deus, eu pequei contra ti. A sentença que o Senhor me der, amém, mas uma coisa eu te peço. E aí ele criou o Salmo 51. Salmo 51, versículo 6. Salmo 51, versículo 6. Salmo 51. Tu, porém, deseja a verdade no íntimo e no coração. Me mostra a sabedoria, Senhor. 7. Purifica-me de minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolva-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste, Senhor. Agora permita que eu enxute outra vez. Davi se quebrantou, irmão. Davi reconheceu o erro dele e se arrependeu. E essa foi a diferença de Saul e de Davi. Saul não se arrependeu, se preocupou com o nome dele, com o que os outros iam pensar. Mas Davi não estava nem aí. E essa noite o Senhor fala: como é que você começou? Deus já sondou nossos corações, irmão. Não importa como a gente começou, mas é dia e noite de a gente se examinar e falar: hoje eu tô como? Iniciei de um jeito, mas hoje tá ruim para mim, pastor. Tô em pecado. Ou tô triste. Tô ferido. Não é motivo para você parar. Se arrependa. Devolva-me. Olha o que Davi pediu: devolva-me alegria e felicidade. Peça isso essa noite ao Senhor. Se você está triste com alguma coisa, ferido com a igreja, com algum irmão, alguma situação, hoje é noite do Senhor restaurar a tua alegria. Hoje o Senhor te trouxe aqui para falar: chega, você não é esse cara que chegou aqui, você não é essa mulher que chegou aqui há 2 anos, há 1 ano, você não é essa pessoa que o Senhor te chamou. Cadê a alegria da salvação? Cadê a alegria da eternidade? Cadê a alegria da palavra? Cadê a paixão por vidas? Quantas pessoas você convidava? Quantas pessoas você trazia? Quantas pessoas você cuidava? Não, mas agora eu não quero. Pessoa dá trabalho, vida dá trabalho, e você dá trabalho até hoje para Jesus. Não, mas eu estou triste. Tem muita coisa me magoando, tem muita coisa me chateando. Mas Jesus não te chateia nunca. Jesus não tem culpa. Se tem alguma coisa,
Se Davi estava triste, se Davi estava passando por que estava passando, porque ele desprezou o direcionamento de Deus. Saul só foi rejeitado porque desprezou a palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite, bem nos teus olhos, pode olhar para mim. Se você está sofrendo, é porque você não tem obedecido a palavra de Deus. Pastor, mas não fui eu que errei. Mas se você continuar buscando a palavra vai te dar direcionamento do que você tem que fazer. E melhor, você já sabe o que tem que fazer. Só que o teu orgulho não deixa você fazer. E foi o orgulho de Saul que fez ele ser rejeitado do trono de Deus. Mas Saul falou: esse orgulho eu não vou carregar. Senhor, tira de mim, coloque em mim a alegria e a felicidade. Tu me quebraste, eu reconheço. Tu colocou a espada. Estou passando por umas situações que está difícil, Senhor, está doendo. Mas eu te peço uma coisa: permita que eu sinta essa alegria de novo. E aí no versículo 9, ele disse: não continues a olhar para os meus pecados. Remove as manchas da minha culpa, Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme, inabalável, para mim continuar a caminhada, para que eu não possa mais desistir. Possa vir o que vier, Senhor, eu vou permanecer fiel até o fim. Quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Fica de pé, irmão. Davi errou, Saul errou, mas há uma diferença. E eu quero te chamar nessa noite